Mas, cara, antes de tudo, agradecer a disponibilidade do Thiago, a disponibilidade do Jean, pessoal da Veríssimo Viana. A gente já vem namorando um bom tempo para fazer esse evento aqui, e tomara que seja o primeiro de muitos, porque, cara, é um tema de extrema importância, e o mercado está sempre se atualizando, né? E mesmo a gente que está no mercado, às vezes, assim, cara, é 1, 2 meses que a gente fica sem estudar, uma semana, muda alguma regra, muda alguma coisa, e eu acho que mais importante do que construir patrimônio, que é o que a gente faz e ajuda nossos clientes aqui no dia, é a gente saber gerir isso, né? Porque no final das contas é tudo muito bonito, né? Só que a gente tem que ter ajuda de quem entende, quem está no mercado para ajudar a gente focar no que dá dinheiro, que é o nosso negócio, e a gente ter pessoas capacitadas aí que ajudem a gente a gerir. Então a ideia aqui é bater um papo, Thiago, apresentar um pouco do trabalho que eles vêm fazendo hoje com a Veríssimo Viana, e depois eu entrar com algumas perguntas, vocês também se perguntarem, e a gente está agregando aí, e depois a gente falar rapidamente também sobre o trabalho das soluções de investimentos, e depois a gente voltar lá para o happy hour, gerar negócio, e esse é um dos intuitos. Eu sempre peço para o pessoal se apresentar, mas como a gente está com uma dinâmica um pouco diferente de talks, depois a gente se apresenta no final, cada um fala o que faz, em que investe, qual que é o teu negócio, vou dar também a possibilidade de vocês estarem falando, se apresentando, porque acontece muito de, cara, as pessoas virem aqui, se conectar, sair do negócio, engenheiro se conectar com arquiteto, empresa de marketing se conectar com médico, então uma coisa legal, e a ideia também é essa, acabar gerando negócio aí dentro do nosso ecossistema que está cada vez mais fortalecido, tanto aqui quanto em São Paulo. Também está rolando evento lá, nossa empresa de imóveis em São Paulo hoje, com parceria com uma outra construtora lá da cidade. Então, a ideia é fazer cada vez mais isso no ano de 2025, primeiro do ano, então que a gente possa estar contribuindo. Ó, só apertar para cima aqui para ir passando, e vamos começar. Bom, pessoal, primeiro, boa noite, e agradecer o convite do Guilherme e todo o pessoal da Solução de Investimentos. Realmente, assim, falando em novidades, esse é um assunto aqui que acho que nos últimos 18 meses aí tem passado por muita mudança, principalmente em razão de alterações legislativas. O objetivo aqui é ser o menos técnico e juridiquês possível, poder tentar vir realmente para a parte um pouco mais prática. E antes de começar, eu queria primeiro entender um pouquinho como é que estão vocês em relação a esse assunto. Quem aqui já conhece, já ouviu falar um pouco sobre holding? Quem aqui tem imóveis e ou já tem uma holding ou está pensando em talvez abrir uma? E quem talvez já esteja pensando na holding como uma ferramenta de sucessão? Então, vamos começar aí. Quem já ouviu falar sobre holding? Na nossa rotina, Boa. lá com os computadores, nossa rotina no dia a dia, esse termo cada dia mais usual. É um termo da moda, né? E nós temos questionamentos a respeito de tudo. Boa, legal. Que vai ser mais comum. Legal. E quem aqui tem imóvel e está pensando na holding como uma ferramenta ali para gestão imobiliária, ou então é uma pessoa que, cara, gosta dessa estratégia de aquisição de imóveis, depois o Guilherme vai falar um pouco mais sobre alavancagem patrimonial através de consórcio, que faz muito sentido dentro de um ecossistema, pensando numa holding por eficiência tributária, mas esse objetivo, quem aqui já pensou sobre isso? Ou, por exemplo, tem o pai que tem outros imóveis locados e que gosta desse tipo de investimento? Pô, ninguém gosta de ter um imóvel locadinho ali, recebendo uma locação. Entendi, entendi. Mas você já tem algum imóvel ou não? Tem imóvel. Residencial, comercial? Compra e venda. O foco principal é compra e venda. Beleza. Perfeito. Perfeito. Legal. Mais alguém? Vamos seguir. Vamos Tá assim. Bom, gente, quando a gente fala de holding, surgem todos esses termos aqui. Holding patrimonial, holding rural, imobiliária. Já vi até essa questão de holding médico. Cara, tem diferença isso aqui? Não tem? E o que é efetivamente uma holding? Basicamente, gente, holding é uma empresa. É uma sociedade que vai ter por finalidade, basicamente, quando a gente está falando de holding patrimonial, rural, imobiliária, proteger e concentrar o patrimônio de uma família ou de uma pessoa. Isso por alguns motivos, a gente vai abordar um pouco mais à frente. Mas os principais: proteção patrimonial, eficiência tributária e organização de sucessão. São três grandes benefícios. Você trabalha depois dá para você dividir um pouquinho mais.
de realizar isso através de uma holding, tá? Quando a gente fala de holding rural, é basicamente vinculada à realização de uma atividade rural. Então, tem algumas particularidades quando você vai colocar um imóvel rural dentro de uma holding. Algumas questões sobre TBI, sobre eventual depois compra e venda desse imóvel dentro da holding. Então, o pessoal trata a holding rural colocando também dentro dessa empresa, que vai ser a holding, que vai deter ali a fazenda daquele produtor rural, a atividade rural também. Isso pode gerar um benefício tributário também para a atividade rural. Holding imobiliária, basicamente, a holding da pessoa voltada para essa compra e venda ou locação de imóveis. Então, é aquela pessoa que já tem 5, 10 imóveis e talvez tenha um foco principal em locação e longo prazo. É quando a gente está falando um pouco mais em holding imobiliária. Holding médica nada mais é do que isso empacotado para médico. Mas não tem nenhuma especificidade muito grande em relação à área médica. Até porque um dos princípios da holding, pessoal, da proteção patrimonial, é você segregar risco. Então, o que leva você, que é um empresário, a construir uma holding? É afastar o seu patrimônio que você construiu ali, trabalhando, acordando cedo, igual o Guilherme, vendendo consórcio, da atividade de risco, que é uma empresa. Então, se o médico tem uma clínica e dentro dessa clínica ele coloca todos os imóveis dele, todos os imóveis dele estão suscetíveis ao risco da clínica. Se ele recebe uma ação por erro médico, o patrimônio dele vai responder por aquilo ali. Se ele tem um funcionário que entra com uma trabalhista, o patrimônio dele vai responder por aquilo ali imediatamente. Se ele tem um débito, né? Pagar imposto ninguém gosta, mas às vezes tem que pagar um pouco ali para segurar as contas. Se ele está deixando de pagar imposto de maneira deliberada ou por acaso sem saber, todos os bens que estiverem dentro de uma holding médica e ele atua naquela holding médica também vão responder por aquilo. Então, o princípio básico quando a gente está trabalhando em planejamento patrimonial em holding é saber quais são as atividades daquela pessoa que geram risco e qual é o patrimônio, para tentar separar essas coisas para mitigar risco, tá? E aí, quando a gente fala de proteção de patrimônio, a gente sempre vê também uma questão sobre blindagem patrimonial. Quem aqui já ouviu falar em blindagem patrimonial? Todo mundo ouviu. Então, gente, isso aqui não existe no Brasil. Quem vende blindagem patrimonial está vendendo um sonho grande ali que, na verdade, não para de pé. Começa a fazer um pouco mais de sentido esse grau de proteção maior patrimonial quando a gente talvez comece a falar sobre offshore, sobre outros tipos de investimento, fundo privado. Aí sim cria um grau, digamos assim, que a gente poderia falar um pouquinho mais próximo de blindagem patrimonial. Quando a gente fala de holding, a gente fala de proteção patrimonial. Não existe blindagem no Brasil. Por que não existe blindagem no Brasil? Porque determinados credores vão conseguir chegar a esse patrimônio, mesmo que ele esteja dentro de uma holding e separado, por exemplo, de uma atividade de risco. Então, se você tiver uma ação trabalhista, eventualmente, se você não pagar aquela ação depois de execução e tudo mais, ele vai poder chegar no patrimônio que está dentro da sua holding. Então, por que a holding gera proteção patrimonial? Se o credor trabalhista, se o fisco vão conseguir chegar nela? Porque ela te dá tempo. E isso é algo que, se isso tá todo o patrimônio está no seu CPF, está no seu nome mesmo, você não vai ter tempo. Então, assim que você recebeu uma ação trabalhista, muitas vezes você já está como réu na ação também, então é o sócio e a empresa, e quando não tiver, ele já vai talvez pedir uma penhora, ou pelo menos a averbação sobre a ação em todos os imóveis que estão ali cadastrados no seu CPF. Com essa averbação, você já não consegue vender aquele imóvel. Você não consegue mais ter liquidez para talvez negociar com o fisco, negociar com aquele funcionário que eventualmente entrou com ação trabalhista. Com a holding, você tem prazo, porque a holding é um CNPJ separado, e para ele chegar até aquele CNPJ, ele precisa de uma decisão judicial reconhecendo e autorizando. Nesse meio tempo, você consegue definir o que você vai fazer com esse patrimônio para talvez liquidar ele, ter caixa para negociar um acordo. Então, proteção patrimonial de holding é basicamente concessão de prazo para que você possa tomar as decisões se você tiver algum problema no futuro. Tá? E esse é outro ponto, né? Holding patrimonial é para todo mundo. A partir de qual valor começa a fazer sentido ter holding? E aqui eu faço uma nova pergunta. Na verdade, a holding patrimonial é para todo mundo dependendo dos seus objetivos. Nossa, eu preciso ter, então, 10 mil reais de locação para eu ter uma holding? Cara, não. Se o seu objetivo de longo prazo é ter vários imóveis rendendo locação para você, faz sentido você já ter a holding desde o primeiro imóvel, porque isso já vai te dar uma eficiência tributária.
E quando você começa a se organizar antes de ter os 10 imóveis, para você criar a holding vai ser muito mais fácil e menos burocrático e mais barato. Porque quando você já tem 10 imóveis no seu nome, para você passar esses 10 imóveis para uma holding, você vai ter uma série de despesas que fazem sentido numa visão a longo prazo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a tributação. Então, tem um imóvel locado. Cara, você pensa em comprar mais? Acho que já faz sentido a gente colocar ele numa holding e a partir daí é a própria holding que vai começar a gerar patrimônio e adquirir novos imóveis. E assim você já começa logo do começo do jeito certo, tendo eficiência tributária. Aqui um outro ponto, né? Tenho lá 10 imóveis e uma propriedade rural, eu coloco tudo na holding, então, assim como tudo no direito, depende. Isso vai depender basicamente dos seus objetivos com cada imóvel. Se tiver um imóvel, por exemplo, que você, como você comentou, você constrói para já vender, isso em um curto espaço de tempo e com uma valorização que talvez não seja tão elevada em relação à despesa que você teve para construir, talvez não faça sentido você colocar ele dentro da holding. Imóvel rural, por exemplo, ou imóvel urbano também, dependendo da data em que ele foi adquirido, você tem o imóvel do seu pai lá, você fala, cara, vamos fazer a sucessão, só que esse imóvel pode ser que se vier uma proposta boa, você vai vender. Se ele foi adquirido antes de 69, se você vender ele na pessoa física, você não paga ganho de capital. Então, você, como o seu pai comprou ele lá por, às vezes, menos de 100 mil reais, pode vender por 5 milhões. Vou pegar uma terra aqui no Paraná, por exemplo, que é bem valorizada. Se você colocar ele na holding, esquece. Você já perdeu, você vai ter que pagar ganho de capital. Se você não colocar ele na holding, você pode vender ele e não ter que pagar imposto nenhum. Imóvel que a família pretende vender. Se é imóvel rural, a venda na pessoa física tem uma regra sobre ganho de capital totalmente diferente do imóvel urbano. Muitas vezes faz sentido vender na pessoa física o imóvel rural. O imóvel urbano, você já precisa fazer conta. Você precisa saber qual vai ser a valorização, qual a expectativa de venda daquele imóvel para ver se faz mais sentido colocar na holding ou não. Às vezes faz, às vezes não. Então, holding patrimonial é para todo mundo? Desde que os seus objetivos estejam alinhados aos benefícios da holding. Tá? Então, basicamente é isso. Você precisa fazer uma pergunta primeiro para você e analisar os seus imóveis ali que você está pensando em colocar na holding para entender se é o caso para aquele imóvel e se é o caso para você. Aqui são os principais benefícios de você avançar com uma holding patrimonial no planejamento sucessório. Planejamento sucessório é necessariamente fazer holding? Não. Holding é um dos mecanismos de um planejamento sucessório eficiente. Pode ser que a holding seja excelente para você. Cara, você tem 3 filhos, tem um que trabalha com você na empresa, tem outros 2 que não, mas eles querem ter participação naquela empresa no futuro. Como organizar isso? Cara, uma holding vai te dar liberdade para fazer isso. Você consegue aumentar as cotas, por exemplo, daquele sócio que trabalha na empresa e que talvez tenha que ter uma participação maior, porque ele está trabalhando ali, está ajudando a empresa a crescer, mas os outros filhos que são médicos, arquitetos, trabalham em outra profissão, também têm direito àquele patrimônio. Através de uma holding, você consegue trazer essa questão da sucessão para o âmbito de uma empresa e regular isso através de um contrato. Um acordo de sócios, um protocolo familiar, aí começa a ficar muito mais interessante e mais fácil de você organizar isso. Então, sucessão familiar, governança familiar, tudo isso dentro de uma holding é muito mais tranquilo e seguro de ser feito. Eficiência tributária, tanto no quesito de acordo com, por exemplo, uma atividade imobiliária, na locação, como a gente falou, na compra e venda, em alguns casos faz sentido, em outros não, como também, por exemplo, uma questão de TCMD. E TCMD para quem não está acostumado, é um imposto de doação ou herança. Você vai receber qualquer coisa de herança, você vai ter que recolher TCMD. Aqui no Paraná é 4%, tem projeto de lei para ele já ir até 8%, sendo gradativo. Então, quanto maior o valor do bem que você está recebendo, ele vai subindo até 8%. Existem ferramentas e formas de você ter eficiência tributária em relação ao ITCMD, no Paraná e em outros estados, porque essa é uma norma estadual, então, dependendo de onde está o imóvel, de onde reside o dono ali da holding, você vai ter uma norma sendo aplicada. Então, dá para ter eficiência. Alguns são mais arriscados, outros menos arriscados. Aí vai do apetite ao risco aí dos benefícios de cada um. Gestão de ativos e liquidez. É justamente essa possibilidade de você comprar e vender sem talvez estar suscetível ao risco se você tem uma atividade que é muito problema. Por exemplo, alguém aqui tem frigorífico ou é amigo de alguém que tem frigorífico? Não? Então, bem, posso falar. Frigorífico é uma atividade de alto risco, tanto pela complexidade da carga tributária,
É muito difícil você ter uma organização 100% adequada às normas. A questão de vigilância sanitária é muito pesado e a responsabilidade trabalhista também é muito alta. Então, é uma atividade que gera um risco considerável. Se você tem todos os seus imóveis na pessoa física e um frigorífico, cara, a chance de você ter uma ação judicial trabalhista rolando ali, você ficar a todo momento com os bens um pouco travados, ficando, olha, será que se eu vender isso aqui, eu vou ficar insolvente na ação trabalhista? Isso vai ser pior? Se eu vender, será que quem comprar pode ter depois o negócio desfeito porque vai ter que pagar essa ação trabalhista? Com a holding, você consegue ter um pouco mais de tempo e prazo para gerir os seus bens se acontecer um problema como esse. Proteção patrimonial, a gente já falou um pouquinho, e a questão de sucessão empresarial, quando você tem já um sucessor, um herdeiro ali trabalhando junto no negócio, você consegue definir as regras para que isso aconteça de uma maneira mais fluida e sem que isso vire um problema lá na frente. Né? A grande maioria das empresas familiares não passa para a segunda geração. Então, tendo talvez uma holding, tendo governança familiar, você aumenta muito as chances disso acontecer. Aqui, pessoal, já entrando um pouquinho na parte de tributação, aqui é uma comparação de uma renda de locação mensal de R$ 30.000 e o valor que é pago de imposto do primeiro ano até o 20º ano. Em azul, na pessoa física, você está sendo tributado ali a uma alíquota máxima de 27,5%. Se você receber um aluguel mensal de R$ 30.000, quando chegar no 20º ano, você vai ter pago R$ 1.643.000. Então, imagino que dá para comprar com esse valor ali em patrimônio em outros imóveis. Se isso estiver dentro de uma pessoa jurídica, no cenário atual, você teria pago 815 mil. Você economizou ali quase R$ 700.000 ao longo desse período que foi pago de imposto. E a maioria no Brasil, infelizmente, esse dinheiro não volta como deveria. Então, cara, você deixou ali fácil dois apartamentos de 85 metros quadrados aqui em Maringá. Isso dá fácil uma renda de locação aí do que uns R$ 4.000 por mês. Então, Então, convencional. e aqui eu não estou nem falando de juros se você aplicar essa diferença de valor até lá. Se você aplicar isso aqui a uma rentabilidade de 12% ao ano, esse gráfico aqui vai ficar muito mais, com uma diferença de economia muito, muito maior. E aqui eu já trouxe uma informação com uma comparação sobre a reforma tributária. Então, para quem tem acompanhado as mudanças da reforma tributária, muito se fala, vai aumentar a alíquota, não vai, etc. Meu, para a grande maioria das atividades, vai. Principalmente a área de prestação de serviço. E o ramo de locação acaba sendo um ramo que não tem tanta despesa, então você não vai conseguir utilizar os benefícios e créditos que essa nova reforma gera, e a alíquota final vai ser maior. Então, você vai sair ali de uma alíquota de 11,33 para 15,63, mais um adicional de IR. Deve gerar mais ou menos uma despesa de 1.316.000 em imposto. Ainda assim, é 320 mil a menos. Será que faz sentido? Se você pretende viver mais 20 anos, acho que sim. Se estiver pretendendo viver menos, aí talvez acho que não. Mas se você está pensando em viver mais, vai valer a pena sim. Pô, legal, mas 30 mil de aluguel é um patrimônio relevante, né? Difícil você chegar a já ter uma renda dessa hoje, por exemplo. Então, vamos ver um cálculo um pouco menor. 5 mil de aluguel. Cara, 5 mil aí com 2 imóveis no Airbnb, na faixa dos 400 mil cada imóvel, você já consegue ter essa renda aí. Com um, né? Com um já consegue. Ó, o negócio melhora até aqui. E aqui fazendo uma conta por 10 anos. Cara, 20 anos é muito tempo. Vamos fazer essa conta por 10. Na pessoa física, atualmente, você gastaria 165 mil. Na PJ, 67 mil. E após a reforma, deve ficar ali em torno de uns 109. Então, é pelo menos 50, 60 mil pagos a menos em 10 anos. Então, será que faz sentido ter imóvel de locação na holding? Acho que sim. O melhor momento de abrir a holding, se você está pensando nesse movimento de aquisição de imóveis, é no momento da compra. Você está pensando em comprar um apartamento na planta para depois colocar ele para vender? Cara, se você fizer a holding antes dele ser entregue para você registrar na matrícula, você não vai nem pagar ITBI 2 vezes. Eu digo ITBI 2 vezes porque aqui em Maringá a gente tem muita dificuldade de integralizar imóveis sem pagar ITBI de novo. Dá para brigar? Dá, mas é uma briga difícil. Se você começa nesse momento certo, você não vai ter que pagar ITBI 2 vezes e você já coloca ele ali de uma maneira muito mais simples, ele já vai estar rendendo dentro da sua holding. Vai ser muito mais fácil e eficiente no longo prazo.
Aqui ficou tá um pouquinho ruim a imagem da cor do vermelho com o verde, mas aqui é a questão de compra e venda de imóveis. Na pessoa física, vai pagar 15 a 22% sobre o ganho de capital, então é o que todo mundo está acostumado a pagar na maioria dos casos de venda. Aqui, isso aqui muda um pouquinho, diminui, porque vai depender do tempo que o imóvel ficou em seu nome. Então, quanto mais tempo, você tem um redutor ali, então a conta acaba sendo um pouquinho menor. Tributação da pessoa jurídica vai depender de como o imóvel está contabilizado, e aí nosso contador aqui depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, ativo circulante, ativo não circulante, tem um reflexo muito grande no momento de venda. Tem muita gente que abre a holding com uma pessoa que talvez não esteja preparada para assessorar a longo prazo, porque não adianta você abrir uma holding e falar, ó, beleza, abri e nunca mais fala com o contador ou com o advogado sobre a sua holding. E aí, de repente, por exemplo, vai vender um imóvel. Isso aconteceu aqui em Maringá. Compraram um apartamento no Heritage, falaram, pô, vou colocar na holding. Colocou o apartamento na holding, valorizou lá 500, 800 mil reais, vendeu o imóvel, chegou com a escritura para avisar o contador, olha, vende o imóvel. Pô, mas quanto que eu vou pagar de ganho de capital? Vou pagar aí uns 15%? Não. Dependendo de como aquele imóvel estava declarado na contabilidade, ele vai ter que pagar 25% do ganho de capital, mais o adicional de imposto de renda. Isso aí pode chegar a quase 34% de tributação. Você saiu de 15% para ir para 34%. Por quê? Você não se organizou para reclassificar aquele ativo no seu balanço. Hoje dá para fazer isso, com segurança. Se você tivesse feito isso antes de vender, você iria pagar 5,93 do valor total da venda, mais o adicional de IR. Você sai de uma tributação de quase 34% sobre o ganho de capital para quase 6%, um pouquinho mais, sobre o valor total. Às vezes, isso aqui ainda é maior do que isso aqui. Então, por isso que você precisa saber o objetivo seu com cada imóvel. Você quer vender em um curto espaço de tempo, 2, 3 anos talvez, acho que não faz sentido colocar na holding. Agora, se você não tem planos para vender esse imóvel, ele está alocado, está gerando renda, faz sentido colocar na holding. Se precisar vender, dá para vender aqui por 5,93. Pós-reforma tributária, de acordo com a previsão que tem hoje, né, essa alíquota ainda é estimada, porque a gente não sabe a alíquota final da reforma tributária, deve chegar ali em 15,9%. Então, a gente está saindo de 5,93% para ir para quase 15%, 16% na compra e venda. Será que vai subir a alíquota na compra e venda de imóveis ou não? Isso aqui muda um pouco para imóveis, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, tem alguns benefícios para reduzir essa alíquota. Se for o seu caso, pode ser que a sua alíquota seja menor. Tá? E se você se você mesmo constrói os imóveis, você vai conseguir ter benefícios em relação ao que foi recolhido em tudo que você gastou na obra. Então, interessante. Agora, se o seu objetivo é comprar a casa pronta e vender dali a pouco, sua tributação vai ficar mais salgada. Aqui, trazendo números específicos para a gente entender, comprou um imóvel por 500 mil e vai vender por 800 mil. Na pessoa física, daria 45 mil reais de imposto a pagar, um pouquinho menos com o redutor, dependendo do número de anos que ficou na posse do imóvel. Na pessoa jurídica hoje, pagaria 47.840. Então, pagaria um pouco mais. Por isso que a gente precisa fazer conta. Depois da reforma, pagaria bem um pouco a mais. Agora, se a gente tem uma valorização maior, comprou um imóvel de 500 mil e vai vender por 1,5 milhão. 1 milhão de ganho de capital. Na pessoa física, vai pagar 150 mil de ganho de capital com o redutor. Na pessoa jurídica hoje, você pagaria 94.950. Porque você está pagando 5% de 1,5 milhão. E aí faz sentido. Aí é legal colocar ele na holding e vender ele pela holding. Agora, depois da reforma, isso vai para 199 mil. Na maioria dos casos, com a norma atual, vale a pena você vender um imóvel pela holding quando ele pelo menos dobra o valor. É uma conta aproximada. Depois dá para calcular, por exemplo, cada caso especificamente para ver se é isso. Mas, a grosso modo, se ele dobrou o valor, começa a fazer sentido estar com ele dentro da holding na norma atual. Pós-reforma, a gente ainda precisa ver como tudo vai caminhar, mas a alíquota vai ficar mais alta. Imóvel de pelo menos 10 anos aí, então. Dependendo do Dependendo da local. onde. Aqui em Maringá, por Sim. exemplo, estágio cobrado na planta, são quantos anos desde que ele foi lançado? 5, 6? Acho que para quem comprou na planta, esse imóvel Não, já sim, mais do sim. que dobrou. Então, faz sentido. Outros imóveis em regiões lote, talvez, em região que teve expansão, acho que é provável que ele tenha dobrado em um espaço de tempo menor. Mas é algo a ser considerado. E aqui, para fechar, pessoal, alguns pontos de atenção que envolvem essa situação de roubo. Tá?
Com a reforma tributária no fim de 2023, todos os estados do Brasil que têm alíquota fixa de TCMD, que é o imposto da herança, têm que definir uma forma de progressividade, ou seja, o imposto tem que aumentar de acordo com o valor do patrimônio. Isso implica na mudança para Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Tem mais alguns, mas os mais próximos aqui. Paraná, São Paulo, 4% no imposto hoje, Minas Gerais 5%, Mato Grosso do Sul tem uma variação, mas é uma variação pequena. Paraná e São Paulo já tem projeto de lei para chegar até 8%. Para saber se vale a pena fazer agora ou não, tem que fazer conta para ver o valor do bem. Se às vezes é um bem ali de 300, 400 mil, talvez seja melhor esperar, porque essa lei aqui, ela parte de 2%. Então é melhor esperar e recolher 2%, que é um valor menor, do que talvez recolher 4% agora. Agora a gente está falando de um sítio, uma fazenda, que mesmo uma pequena porção de terra aqui no Paraná tem um valor muito grande, facilmente 2, 3 milhões. Cara, muito provavelmente já vai pagar pelo menos 6% com os projetos de lei. Se forem aprovados esse ano, começam a valer ano que vem. Então a gente tem aí mais ou menos 10 meses para pensar e se organizar sobre isso. Fora isso, tem projeto de resolução no Senado que tenta elevar o teto do ITCMD para até 16%. Esse projeto de lei está parado há um tempo, mas o ITCMD é um dos poucos impostos que tem margem para subir muito além de todos os outros impostos no Brasil. Porque todos os outros países no exterior tributam a herança e a doação muito acima do que a gente tributa aqui. 4 ou 8% é muito menos do que a média dos países, por exemplo, da OCDE, que lá a gente está falando de pelo menos 16, 20%. Então, se tem um imposto com margem para subir, é o ITCMD. Projeto de lei que estabelece a possibilidade de dedução de despesa de locação residencial no imposto de renda do locatário. Isso aqui é um pouco complicado para quem tem muito imóvel residencial locado. Porque hoje, a maioria não declara quanto paga de aluguel. Agora, se você tiver a possibilidade de deduzir do seu imposto de renda o valor que você paga de aluguel, como você tem, por exemplo, consulta médica, procedimento médico, cara, todo mundo vai querer recibo para reduzir o próprio imposto de renda, e aí a Receita quer fazer o quê? A Receita não é boba, a Receita sabe que tem 90% da receita de locação residencial no Brasil não é declarado. Então, o que eles querem aqui? Eles querem beneficiar esse cara que vai ter uma redução mínima no IR dele? Não. Eles querem pegar o dono do imóvel que vai ter que declarar agora a renda que ele tem de locação. E aí ele vai cair naquela alíquota de 27,5%. E por último, uma questão do ITBI, que eu não entrei muito aqui porque é um assunto mais complexo, mais juridiquês, que daria uma hora fácil para a gente conversar, mas o STF está para julgar há algum tempo, é difícil a gente saber quando vai ser julgado pelo STF, a regra de imunidade do ITBI na integralização de imóveis. Então, aqui em Maringá, a gente tem uma briga grande com a prefeitura, porque sempre que você vai tentar integralizar, eles vão tentar cobrar o ITBI. Seja sobre o valor venal, seja sobre a diferença do valor venal para o valor que eles entendem que é o de mercado do bem, só que o STF está para analisar se isso pode ou não, tá? Então, já tem votos favoráveis a nós, contribuintes, para que reconheça que não tem que pagar o ITBI nessa integralização, mas é algo que a gente só vai ter mais tranquilidade quando for julgado mesmo. Esses são os últimos pontos aqui. Cara, legal. Agora eu gostaria de abrir para perguntas, que é um tema muito complexo, né? Ele falando assim, a gente já abre, cara, vários horizontes, assim. Se a gente for aprofundar em cada tema, a gente vai ficar aqui uma hora em cada tema. Mas, a princípio, alguma dúvida? Vamos começar por aqui, João. Alguma? Somos dois. Eu tenho uma pergunta. Pelo que você passou aí, me parece que com a reforma, talvez não valha a pena para compra e venda de imóveis, assim, que tem que analisar vários fatores, mas para alocação continua sendo. Sim, para alocação continua fazendo muito sentido. Quanto antes você começar pensando em adquirir patrimônio, melhor e mais eficiente. Com reforma, mesmo com reforma. Porque assim, a reforma vem para aumentar agora esse imposto, mas a expectativa é que o governo venha com esse ano com a reforma sobre a renda. E aí ele deve subir um pouquinho a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, só que ou ele sobe mais a alíquota para o resto, ou ele vai reduzir um pouco a alíquota da pessoa jurídica. Então, pode ser que a gente teve um aumento ali de PIS e COFINS, né, na pessoa jurídica, mas venha com uma redução, talvez, na alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, se o imóvel já está na pessoa jurídica, ele vai ser beneficiado.
Ah, É per- engraçado porque lá no bastidor, muita gente fala, mas a grande maioria da população tem os imóveis, muitos imóveis, mas não está familiarizado e não vai se mexer nesse prazo antes da reforma acordada com os imóveis que Sim, têm sim. E, por exemplo, né, pensando em imóvel residencial, cara, 90% não é declarado. Cara, hoje você ainda consegue. Mas, por exemplo, com a resolução no começo do ano que acabou caindo sobre o Pix, você teria mais uma forma do governo conseguir acompanhar as suas movimentações. Ele já consegue acompanhar isso. Tá? Então, assim, a gente falar que a Receita não sabe que você passou na sua conta 500 mil ou 1 milhão, cara, eles já sabem isso. O ponto é, eles teriam mais uma ferramenta para chegar mais no detalhe sobre essa informação. Então, quem recebe aluguel no Pix e não declara, cara, aproveita enquanto dá. Vai fazendo um caixinha, porque uma hora isso aí já não vai dar e a malha fina provavelmente vai te pegar. Cara, a gente escuta muito boato. Uma vez conversando com um advogado, aí ele disse que dependendo do estado, a gente tem mais facilidades em questão da abertura de holding. Tem isso também? Tem. Tem o que a gente chama ali em alguns estados de paraíso fiscal no Brasil. O Amazonas, até um tempo atrás, era, porque o ITCMD lá era de 2%, e aí tinha muitas pessoas que tinham imóvel no Brasil inteiro, ou mesmo aqui em Maringá, e abria a holding lá, mudava o domicílio dele fiscal só para lá, e recolhia o ITCMD lá em 2%. Isso os outros estados já começaram a perceber e fiscalizar, então tem reduzido. E lá no Amazonas mesmo, eles começaram a mudar o entendimento sobre a base de cálculo, então começou a ficar um pouco mais caro. Agora, a gente conversou até esses dias sobre isso, São Paulo ainda tem um entendimento interessante sobre doação de cotas de holding. E aí a gente entra em outra discussão, que é a base de cálculo de avaliação. Quando você coloca um imóvel na holding, você pode colocar ele pelo valor que você comprou. Então, você comprou uma casa por 250 mil. Você coloca na holding a 250 mil. Se lá na frente você vai fazer uma doação, por exemplo, das cotas dessa holding para o seu filho, você pode fazer avaliado aos 250 mil. Mas, na verdade, esse imóvel hoje vale 1 milhão. Então, você deixou de pagar imposto sobre 750 mil. No Paraná, a Fazenda do Paraná fiscaliza isso e autua. E se você recorre para o tribunal, é difícil aqui, porque o tribunal tem um entendimento bem mais pró-Estado do Paraná do que pró-contribuinte. Em São Paulo, isso era diferente. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendia que a lei de São Paulo permitia fazer isso e estava tudo bem. Agora, algumas câmaras começaram a mudar entendimento. Então, lá tem 26 câmaras, tem pelo menos duas que já vinham no último semestre apresentando julgados diferentes. E aí, lembrando, você vai fazer isso hoje, você tem 5 anos para ser fiscalizado. Será que o entendimento lá em São Paulo vai ser o mesmo de hoje, daqui a 5 anos? Ou será que não? Segurança jurídica é um abraço. Quem faz? No caso do TCMD, é a Fazenda Estadual. Então, para você ter uma ideia, né? Pode jogar o Brasil para comprar imposto mais caro. Pode. Eles só precisam comprovar que eles seguiram a metodologia. Na maioria dos estados, eles seguem valor venal. O estado de São Paulo, por exemplo, tem para imóvel rural uma tabela específica da Secretaria de Agricultura, que não é um valor ruim. É um valor ainda abaixo realmente do valor de mercado, ali metade, 60%. Aqui no Paraná, a Fazenda Estadual segue tabela geral. Tabela geral aqui do Paraná é tipo assim, se um alqueire aqui em Maringá vale, vamos colocar, 500 mil reais, na tabela geral ele está por pelo menos 400 mil. Então, está muito próximo do valor. Então, cara, se você tem um tio, um avô que tem ali uma área de 100 hectares, cara, é um patrimônio relevante, mas que ele não vai gerar renda no ano para você talvez conseguir pagar o seu ITCMD se vier a falecer e tiver que avançar com o inventário. E aí isso vai travar tudo, ou você vai ter que vender uma parte para arcar com essa despesa, ou você vai ter que se programar antes para fazer. E aí, pô, a holding é legal para isso? Talvez. Com a holding, por exemplo, é muito mais fácil de você doar as cotas por partes do que doar um imóvel por partes. Cada vez que você for doar uma parte de um imóvel, você pode doar 5% dos seus filhos agora, paga um imposto, daqui a um ano mais 5% e tudo mais. Cada vez que você for fazer isso, vai ter que pagar cartório,
vai ter que atualizar a certidão, tem que fazer uma série de coisas. Com as cotas da holding, não. Você vai simplesmente doar, pagar o imposto e alterar na junta comercial. Cara, em 2, 3 dias está alterado e está resolvido. Diferente de ter que mexer com cartório toda vez que você for fazer aquele procedimento. Toda vez que Tem que recolher o TCMD. Exatamente. Tem uma dúvida. A respeito de. Bom, você falou da Hold, né, como exemplo de essa segurança patrimonial. E eu tenho um primo que me pareceu que ele migrou parte do patrimônio dele para instituto. Ele Certo. colocou, enfim, Deu a finalidade social. uma finalidade social, ali em Foz do Iguaçu, e são casos, por exemplo, que tem auxílio para criança, então, uma creche Uhum. que é particular, privado, que tem auxílio. Então, é um valor simbólico, enfim, ele tem essa pegada. E eu, quando você começou a falar, eu lembrei disso. É um tipo que não tinha contato já, mesmo assim, e eu lembrei disso, e eu lembro dele comentando de ser uma forma dele ter uma segurança sucessória. Eu lembro dele falar que os tributos eram muito menores quando está nessa classificação de tributo. Sim. Aí eu te pergunto, é uma possibilidade, além da hoje, por exemplo? Cara, no Brasil é muito menos comum isso acontecer. Nos Estados Unidos é mais comum um pouco, até porque lá eles têm um perfil mais de doação e de caridade. Então, você pegar, por exemplo, Warren Buffett, boa parte do patrimônio dele ele vai destinar para instituições de caridade mesmo. Dá para fazer, porque quando você destina isso para uma instituição assim beneficente, você tem a isenção do imposto. Então, fica mais barato. Só que, no caso dele, ele deve ter amarrado quem são os administradores daquela associação. Então, provavelmente, essa associação tem algum tipo de renda e deve pagar uma remuneração alta para quem é o diretor daquela associação. Cara, aí vai de uma questão de apetite por risco. Você prefere economizar no TCMD e ficar ali sujeito a uma questão de associação, pode ser um caminho. No Brasil é muito pouco feito. Quem costuma fazer um movimento parecido, por exemplo, é quem é dono de hospital. Dono de hospital, geralmente, ele é proprietário do imóvel e é uma associação que toca a operação toda do hospital. E aí o hospital paga, a associação paga caro na locação. E aí ele ganha o dinheiro na locação e fica mais afastado do risco do hospital. Legal. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma aqui. Cara, por exemplo, muitos clientes nossos já têm muito patrimônio, só que tem alguns que estão começando a construir e tudo mais, né? Estão nessa pegada, faz esse consórcio e compra seu primeiro imóvel. Antes de adquirir o primeiro imóvel, qual que é o time certo de abrir a holding, pensando em compra? Porque às vezes o cara tem uma janela de tempo ali de 3, 4, 6 meses, tem que encontrar alguma oportunidade que realmente faça sentido. Então, qual que é o time que ele tem que comprar e qual que é o custo médio, assim, para uma pessoa que está iniciando? Tá, para quem está iniciando, cara, você vai ter um custo de entrada ali, de barreira muito menor. Porque você não vai precisar brigar pela questão do ITBI. Quando você for comprar, você já vai ter que pagar ITBI. Se você está comprando por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, não vai mudar nada. Vai pagar o mesmo valor de ITBI. Agora, se você já tem um patrimônio mais relevante, você vai constituir agora, aí você vai ter um custo de ITBI novo sobre todos aqueles imóveis. Pelo menos aqui em Maringá, grosso modo. Tem forma de tentar escapar disso? Tem, mas tem também um risco atrelado. Em alguns casos, não tem como escapar. Então, o melhor momento é antes de você receber ou for assinar a escritura pública de compra e venda e registrar a matrícula. Porque enquanto você tem um imóvel através de uma cessão de direitos, cara, você comprou um imóvel na planta, na Plaend. Aquilo ali é simplesmente um direito de um imóvel que vai ser construído. Para você vender esses direitos, você não paga ITBI. Você não precisa ir em cartório, você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer um documento particular e comunicar a Plaend que o novo dono agora é tal pessoa. Você consegue fazer isso já com a sua própria holding. Entendeu? Então, você cede os direitos daquele imóvel para a holding passa a ser a proprietária. Quando for entregar a matrícula daquele imóvel pela construtora, você já vai integralizar, você vai ter, a escritura já vai ser passada direto para a holding. Então, você vai pagar ITBI uma única vez. Então, é o momento assim mais interessante para fazer esse tipo de movimento.
Em relação a custos de abertura, se a gente está falando de uma holding que tem no início estritamente ali finalidade patrimonial, você não está pensando em sucessão, você ainda não está pensando em planejamento sucessório porque você não tem filho, você não tem esposa, ou porque não é o momento ainda, tá? Você quer pensar nisso mais para frente, quer ter outros filhos. Eu diria que para constituir uma holding, você vai precisar ali de pelo menos uns 10 mil reais entre despesas de contador, de um advogado para preparar o contrato social, para te explicar essas diferenças, para depois te acompanhar se você for comprar ou vender um imóvel. Seria pelo menos esse valor. Porque a maioria dos nossos clientes é pensando em formação de patrimônio, né? Renda passiva, renda de aluguel, enfim. Tem casos específicos que fazem para giro rápido, mas são, A sei lá, maioria é pensando em longo prazo. pensando em longo E prazo. aí, pensando no consórcio, você tem a possibilidade de ceder esse crédito. Você ainda não foi contemplado, você contratou aqui na pessoa física. Pode ceder aquela carta para a pessoa jurídica e já ser contemplado na pessoa jurídica. Exato. Então, você ainda não constituiu, porque nesse momento você talvez ainda não tenha dinheiro, mas daqui a um ano ainda não foi contemplado, cara, às vezes faz sentido já ceder essa carta para a pessoa jurídica e ela ser contemplada na pessoa jurídica. Se ela já tivesse contemplado, Você também consegue ceder. Você só vai ter que daí definir uma forma, por exemplo, de pagamento ou de integralização dessa carta em um prazo. você ainda não atrelou ela ela não é só um direito. Ela é, perfeito. Ela é, só que quando ela está contemplada, ela é um direito de 1 milhão de reais. Quando ela não é contemplada, ela é um direito do valor das parcelas que ela foi paga. Entendeu? Então, aí começa a ficar um pouco mais. Você precisa pensar a forma com que você vai integralizar ela para dentro da holding. Você tem uma carta de 1 milhão que foi contemplada, cara, ela vale 1 milhão. Se você passar ela para dentro da empresa ou vender a carta para sua própria empresa por 10 mil reais, você corre um risco da Receita talvez ver isso aí e questionar. Agora, se você está cedendo uma carta que você pagou 20 mil reais em parcela ao longo de 2 anos por 15 mil reais para pagar isso aí parcelado em 2 anos, cara, isso, você não vai ter problema com isso, entendeu? Top. Mais alguma dúvida? Que eu gostaria de pedir uma salva de palmas aí para o Thiago. Muito útil. Quem tiver interesse, cara, eu acho que é bucha, como vocês viram, né? Então é bom pegar a assessoria desde o início para que você não coloque energia nisso daí, né? Seja em qualquer outra área, se a gente não é especialista, seja na área contábil, seja na área tributária, cara, a gente tem que De ter consórcio. de investimento, principalmente. Eu mesmo, quando é mercado financeiro, eu tenho alguém que me assessora. Então, a gente tem que focar no que a gente é bom e ter pessoas muito boas que auxiliam a gente nos outros processos. Então, procura o Thiago, contato dele. Só tem, Tem só- contato com o escritório por telefone, mas depois tem. Fechou. Depois a gente vai estar no happy hour ali. E eu vou falar rapidão, sobre a SI, sobre o nosso trabalho. Antes, eu gostaria de perguntar, alguém aqui já tinha vindo no escritório? Alguém já conhece o nosso trabalho, já é cliente? Ah, legal. Bom, tem alguns assessores aí que talvez convidaram vocês, alguns são convidados do Gian e do Thiago. Meu nome é Guilherme, sou um dos sócios aqui das Soluções de Investimentos. Nós estamos em Maringá há 14 anos e eu estou aqui no escritório, estou indo para o meu quarto para quinto ano já, trabalho com consórcio faz 6 anos. Então, hoje nós temos operação aqui, operação em São Paulo. A Soluções de Investimentos é um grupo no qual vai de consórcio até a parte patrimonial. Hoje nós temos uma empresa aí que é focada no mercado de performance, então mais com foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, que ajuda os nossos clientes a encontrar algumas oportunidades pensando numa rentabilidade melhor do que o aluguel convencional. Temos também uma rede de educação, então, talvez alguns conheçam, nós somos sócios do Flávio Augusto, do Joel J, do Caio Carneiro. Hoje damos mentoria para outros escritórios de consórcio também. E no ano passado, ficamos em primeiro lugar no ranking de consórcio em vendas. Só em uma das administradoras que a gente trabalha, a HS, a gente vendeu mais de meio bi. E a gente vem ajudando nossos clientes a alavancarem o patrimônio. Um caso bem utilizado aqui no escritório é justamente com esse assunto holding, né? A galera tem utilizado muito a holding de maneira estratégica em algumas operações aqui no escritório. Uma forma de, diminuir a tributação, só que dá para você ganhar ainda mais dinheiro utilizando a sua holding, sabendo fazer essa operação de maneira estratégica. Então,
Rapidamente, para contextualizar, eu acredito que a gente tem três fases na vida, né? Do zero aos 25 anos, cara, é a nossa fase de aprendizagem, onde a gente erra, a gente tem a chance de errar mais, né? A gente não é tão bem remunerado. A partir dos 25 anos, cara, a gente erra, só que a gente tem que diminuir um pouco as cagadas que a gente faz. E a partir desse momento, tem que acertar mais. É importante. Então, nós começamos a empreender, começamos a ganhar um pouco mais, e é nesse momento aí que a gente está na nossa fase de construção para que, cara, a gente chega aqui nas fases de 40, 45, 50, 55 e consiga desfrutar, né? Trabalhe porque gosta, tá aqui no evento dando palestra porque gosta, não porque necessita, não igual muitos médicos que eu atendo que são ricos de salário e pobres de patrimônio. O cara tá lá no final de semana fazendo plantão porque se ele deixar de fazer plantão, ele não consegue subsidiar os custos dentro da casa dele. Então é muito importante a gente construir patrimônio e existe, cara, diversas maneiras da gente construir patrimônio, né? Entre elas, hoje a poupança, acredito eu, até perguntar aqui, alguém hoje deixa alguma parte do patrimônio alocado na poupança? Para algum resgate imediato, nem que seja uma pequena fatia, não tem problema, porque é comum, às vezes a pessoa assim, cara, vou deixar só para alguma reserva de emergência, algum resgate imediato que eu tenho que ter. E aí, fora a poupança, nós temos aqui a renda fixa, que basicamente é o quê, cara? Emprestar meu dinheiro para grandes bancos, grandes empresas, e através disso hoje ter uma rentabilidade melhor ali do que a poupança, né? E pelo menos ganhar da inflação. No cenário que a gente vive hoje, está muito bom para quem tem dinheiro e ruim para quem não tem, né? Daí a gente deixando nosso dinheiro aplicado, a gente consegue ter uma rentabilidade muito boa que a gente não tinha antes da pandemia, né? Então hoje a gente consegue facilmente ali chegar a 1% e a tendência é que fique por alguns anos, né? Principalmente ali, daí a gente passar das eleições, tem muita coisa para organizar aí, então a gente tem uma maré de juros altos boa para encarar, também boa para correr, né? Porque tá difícil tomar crédito. Vai vender carta contemplada daí. Exato. E aí existe investimentos mais conservadores, são um pouco mais do meu perfil. Boa parte dos nossos clientes são mais conservadores, porque boa parte são empresários, então já tomam risco do seu negócio. Então, assim, cara, vou deixar meu capital, minha reserva de emergência, boa parte do meu patrimônio alocado em investimentos conservadores, mas, assim como eu, boa parte também diversifica com a renda variável. Então, investe em ações, investe em fundos imobiliários, investe em criptomoedas, que é um mercado ali onde, cara, não vou me aprofundar tanto, você tem que ter estômago para isso daqui, porque você pode ganhar muito, como pode perder muito. Por exemplo, fundos imobiliários. A gente está num momento ali que não está favorável para quem está investindo em fundos imobiliários. É o momento para deixar de investir? Não, pelo contrário, é o momento para você investir mais, porque o cenário de juros altos não faz tanto sentido investir em fundos imobiliários. O mercado atua dessa maneira, né? Então, quem comprou fundos imobiliários nos últimos anos agora está perdendo dinheiro. E há 3 anos atrás a galera estava ganhando dinheiro com fundos imobiliários. Ações de empresa também. Posso dar uma acertada muito boa, como posso perder muito com uma ação. E aí existe o mercado da Bolsa brasileira, mas o mercado da Bolsa americana, e, cara, é um mercado que demanda muita energia. Então, ou você tem que ser muito bom, sentar a bunda na cadeira e estudar muito, ou você tem que ter um assessor de investimentos que faz isso para você, que indica as empresas certas, senão você vai perder dinheiro. E existe o mercado de criptomoedas, que ao contrário de fundos imobiliários, nos últimos anos, cara, tá tendo uma rentabilidade muito boa, né? Quem acompanha o mercado aí sabe que os bitcoins da vida, a criptomoeda, enfim, tá tendo uma rentabilidade muito boa. O brasileiro nunca investiu tanto em cripto igual está investindo agora. O investimento da vez, a gente só tem que tomar cuidado porque igual eu disse, é algo que oscila muito e muitas pessoas não têm estômago para isso. Ah, derreteu minha cripto de ontem para hoje, comprei hoje, derreteu. Assim, o cara vai lá e tira e chora porque derreteu boa parte do patrimônio. Mas no longo prazo, cara, a tendência é sempre valorizar, sempre ganhar dinheiro com ações, fundos imobiliários e não achar que esses investimentos que vão te deixar rico, eles só vão potencializar o patrimônio que você tem, a renda ativa que você tem. E existe o investimento que a gente está abordando aqui, que é um investimento mais tradicional, conservador, que se a gente for pegar boa parte aí das famílias brasileiras hoje, elas investem, as famílias mais tradicionais, têm mais grana, boa parte do patrimônio delas está alocado em imóveis. É por isso que, cara, vai crise, muda governo, vem governo, cara, a pessoa ela fica tranquila porque ela tem ali um imóvel dela gerando uma segurança, uma estabilidade, dificilmente tem algo que afeta muito o valor do imóvel do dia para a noite, então dificilmente a gente vê preço do tijolo derreter, né? Pode, obviamente, oscilar ao longo dos anos, mas
é algo que gera um pouco mais de tranquilidade, estabilidade emocional. E hoje mais de 90% dos milionários ficaram ricos investindo em imóveis. Imóveis superam a renda fixa segundo a Ibovespa. O preço dos imóveis residenciais subiram em média quase 8% na maioria das cidades. Isso na média, né? Porque se a gente for pegar cidades como São Paulo, Maringá, Litoral Catarinense, Nordeste, onde nossos clientes investem, valoriza muito mais do que a média nacional. Então, assim como você tem que ter assessoria para comprar uma ação, para comprar uma criptomoeda, você tem que ter assessoria para comprar imóvel, porque não é que você vai perder dinheiro, é que você vai deixar de ganhar mais dinheiro. Então, é extremamente importante saber o time de comprar é o time de vender. Você tem uma assessoria para entender isso daqui. O aluguel também, né? Se a gente está num cenário de juros altos, a pessoa não consegue tomar crédito para financiar, a tendência é que a pessoa procure mais imóveis para ficar morando de aluguel, até porque ela deixa o dinheiro dela rendendo, assim, cara, o papo do guru do mercado financeiro, e aí automaticamente o aluguel começa a subir, começa a ter uma escassez de imóveis em boas localizações, e nos últimos anos, aqui em Maringá, não sei se vocês foram pesquisar o preço de aluguel, mas tem subido cada vez mais, mas não só em Maringá, né, nas principais capitais, nas principais cidades, isso a gente falando de aluguel convencional. E hoje existem três maneiras da gente comprar um imóvel, né? À vista, através do financiamento e através do consórcio. Então, no cenário que a gente está, como eu disse, de juros altos, acaba não fazendo tanto sentido a gente descapitalizar um milhão hoje para comprar um imóvel no valor de R$ 1 milhão. É justamente o papo do guru do mercado financeiro. Assim, cara, se eu tenho R$ 1 milhão, teoricamente seria a maneira mais barata de eu comprar um imóvel hoje. Só que qual que é o custo, oportunidade que eu vou ter em cima desse dinheiro? Qual que é a rentabilidade que eu vou estar abrindo mão? Por exemplo, numa janela de 15 anos, com uma rentabilidade bem conservadora, a gente está falando de 4,5 milhões. Então, ficaria mais caro do que se você financiar 1 milhão hoje. E muitas vezes, se você tem esse dinheiro aplicado, paga a parcela do financiamento, dependendo, né? Porque hoje também não está tão favorável você tomar crédito, tomar um financiamento. Então, mesmo a galera que tem muita grana, cara, ela só compra imóvel à vista, isso porque a gente monitora muito o mercado quando ela não consegue tomar crédito com um custo-benefício acessível. Na maioria das vezes, ela se alavanca. Pega um financiamento, pega um consórcio, pega uma carta contemplada. Então, dependendo ali do time da negociação, ela não descapitaliza o dinheiro dela. A não sei se a gente está num cenário ao contrário, né? De Selic baixo, o dinheiro dela não está rendendo nada parado no banco. Aí, assim, cara, tem que torrar essa grana, porque ela parada aqui não está me rendendo nada. E ao contrário do que muito escritório de consórcio fala, que a gente nunca falou mal do financiamento. Cara, se chega um cliente para mim, Guilherme, estou comprando imóvel de oportunidade abaixo do valor de mercado, esse imóvel está com desconto, vou colocar o inquilino, vai pagar a parcela do financiamento, a conta vai fechar e eu vou pegar uma onda boa de valorização. Estou comprando, sei lá, na Zona 8, Maringá. Assim, cara, se o financiamento está aprovado, compra com financiamento, porque se você vir para o consórcio, você vai se frustrar. Então, cara, sou 100% a favor de que se o cara tem pressa e tem um time exato na cabeça dele, ele faça o financiamento. Guilherme, tem que expandir a minha empresa, tem que comprar um terreno aqui do lado, o cara está esperando, tá uma oportunidade de mercado, assim, cara, o financiamento. Porque senão ele vai acabar se frustrando. Só que o que acontece? Nos últimos anos, a galera tirando dinheiro da poupança, a maioria dos brasileiros financia pela Caixa, a Caixa está dando uma segurada, então, em questão à liberação de crédito, está dificultando o acesso a financiamento. Teve várias regras novas que surgiram aí nos últimos meses, em questão da entrada ser maior, em questão da quantidade de financiamentos que eu posso ter no CPF. Então, não está fácil acessar crédito, até por isso a gente está tendo uma procura muito grande ali pelo mercado de carta contemplada, que é o acesso ao crédito imediato, consórcio. Então, existe a possibilidade do financiamento e existe a possibilidade do consórcio. O que eu queria saber é o grau de maturidade de vocês em relação ao produto consórcio. Alguém não sabe o que é, como que funciona? Sou leigo no assunto, Guilherme. Alguém não tem base de ideia nenhuma? Bom, então não vou entrar nisso daqui, porque às vezes eu explico o que é um grupo de consórcio, a ideia não é aprofundar tanto nisso aqui hoje, então. Mas por que a galera, nossos clientes, têm feito tanto consórcio pensando, cara, em ganhar dinheiro, né? Então, hoje, a maioria dos nossos clientes, eles estão fazendo consórcio imobiliário conosco. A ideia de fazer a quitação do imóvel na planta, quitação de financiamento bancário, ganhar o lucro na venda da carta contemplada, renda passiva de aluguéis, home equity, capital de giro, que casa diretamente ali com a parte da holding, sede própria do escritório da empresa ou a expansão do negócio. A gente atende muita rede de franquias hoje, e imóveis de leilão. Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui
Porque como a ideia do nosso cliente geralmente é o quê? Cara, construir renda passiva. E a gente está falando numa palavra que hoje está muito em hype, né? Que é o que? Alavancagem. Quanto maior a renda que eu tenho com o imóvel e menor a parcela que eu pago do consórcio, mais eu me alavanco financeiramente e melhor para mim isso é também. Então, se eu tenho uma carta de 1 milhão, cara, eu vou ser muito inteligente em saber utilizar essa carta de 1 milhão. Então, no que eu vou investir? O que a galera tem investido aqui dentro do nosso escritório? Cara, imóveis para Airbnb, seja em Maringá, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Nordeste, seja no litoral catarinense. Salas comerciais, então BTS, a galera tem feito muito. Aqui no nosso escritório é um exemplo, mas a galera tem feito muita sala comercial. Galpões comerciais. Essa semana eu finalizei um contrato com uma cliente que atua muito forte lá no Mato Grosso. Então, hoje tem sido cada vez mais comum ela construir pré-moldados para empresas, por exemplo, como a Amazon, que precisa desses galpões logísticos. Ela constrói o galpão para a empresa não tem custo nenhum, faz um contrato de 5, 10 anos, com uma rentabilidade de 0,8% a 1%, dependendo do custo que ela tem em cima de construção em cima desse imóvel. Principalmente ali no Mato Grosso, que o preço do imóvel, do jeito que ela compra, é mais em conta. Chácara de lazer, que aqui na nossa região é muito forte, Maringá, Porto Rico, que é uma coisa que, cara, final do ano você não consegue encontrar. Esse ano a gente teve que fazer nossa compra numa quinta-feira e com a diária 5 vezes mais cara do que é no meio do ano, então no final do ano o cara paga as despesas do ano todo. Imóveis no litoral e imóveis de leilão. E hoje a Soluções Investimentos atua no mercado imobiliário, então nós temos uma empresa que atua, mas nós temos muitos parceiros. Por exemplo, seja aqui em Maringá, nós temos muitas imobiliárias, parceiros que acabam fazendo a parte de gestão, de aquisição para os nossos clientes. Em São Paulo, a gente tem algumas empresas que são parceiras nossas também, entre elas, empresas também no nicho de leilão. Por exemplo, recentemente, os sócios adquiriram, cara, um imóvel de leilão, e essa empresa faz todo o trâmite para a gente. Então, eles buscam e cotam os imóveis, buscam toda a ficha de documentação, porque às vezes está toda fodida a documentação do imóvel, vê o valor de pedida. Então, nesse imóvel que eu vou mostrar aqui, a gente conseguiu 200 mil de desconto nele e acabamos comprando esse imóvel da seguinte maneira: nós tínhamos um imóvel de um outro sócio, levantamos capital em cima dele, ficamos com o dinheiro limpo na mão para estar negociando o imóvel e arrematando o imóvel, que é o valor dos aluguéis na região, do que ela também fez a busca, e esse é o imóvel lá em Alphaville, em São Paulo. No final das contas, a gente economizou 200 mil na compra desse imóvel, resumindo, tá dando um clique para você. Então, a primeira forma de aquisição com leilão e consórcio seria essa, fazendo esse trâmite entre sócios, pode ser simplesmente entre uma holding ali, ou algo do tipo, ou eu arrematando com recurso próprio. A partir do momento que eu arrematei com recurso próprio, depois eu só troco a garantia, a administradora ela me ressarce. Então, eu tenho 500 mil, arrematei um imóvel de 700, 800, paguei o leiloeiro a hora que eu for transferir, que eu for fazer a parte de documentação, a administradora ela reembolsa o valor e eu só coloco o imóvel como garantia. Então, uma outra maneira, uma outra possibilidade que dá para estar fazendo também. Ou deixar um outro imóvel como garantia. Eu tenho um imóvel de 600 mil, tenho uma carta contemplada no valor de 600 mil, vou deixar esse imóvel como garantia, depois eu só troco a garantia. Então, uma outra possibilidade. Não, a única taxa que você vai ter é a questão do TBI, perdão, do consórcio. Não, nesse formato não. Até o que acontece às vezes, por exemplo, o Guilherme, eu construí com consórcio, só para contextualizar. Às vezes eu construí com consórcio, naquele terreno eu fiz 4 imóveis, e em cima desses 4 imóveis ali eu fiz a construção, subiu a valorização do meu imóvel, eu posso desmembrar as matrículas desses imóveis e vendendo em separados, porque eu vai ficar como garantia o valor do patrimônio total, e depois eu posso simplesmente trocar de garantia também, se eu quiser liquidar todos os imóveis que eu construí, entendeu? Então, é uma outra possibilidade. E sem custo. O único porém é que daí o imóvel e o consórcio tem que ser feito toda a jogada entre você, seu CNPJ, seu CPF, entendeu? Só isso que tem que tomar atenção. E aí, qual que é um formato que nós viemos trabalhando bastante, né, que tem chamado a atenção, principalmente no quesito alavancagem. Hoje, no modelo convencional, a gente atua com alguns bancos aqui hoje dentro do escritório também. Logo de cara,
a parcela que você investiria numa carta de R$ 1 milhão hoje, provavelmente seria uma parcela de 6.772 no prazo de 180 meses. Boa parte dos imóveis que a galera compra hoje, pelo menos, cara, um cenário bem conservador, dá um rendimento aí de 0,8, falando em imóvel de performance. Então, no cenário ali, cara, contemplei um consórcio numa janela de 36 meses, teria investido, de acordo com essa parcela, meus 242 mil, então teria me alavancado em 4 vezes sobre o crédito de 1 milhão, a alavancagem financeira que o pessoal fala. A alocação de R$ 8.000 e minha parcela seria uma parcela de 7.722. Ok, isso é um modelo convencional que muita gente já tem contato ali com o produto do banco, às vezes que acabou sendo empurrado pelo gerente ou algo do tipo. Só que aqui no escritório, em alguns formatos, quando a gente fala de quesito alavancagem, o cara ele quer sempre investir a menor parcela em cima do maior crédito, porque eu estou pensando justamente o quê? Em me alavancar. Então, se eu posso investir R$ 6.000 de parcela, faz muito mais sentido eu ter 2 milhões de cartas de consórcio do que 1 milhão. Porque se eu tenho o mesmo intuito, o inquilino pagar a parcela após contemplação, depois a parcela vai voltar para o valor original e o inquilino vai estar pagando. O interessante é que eu vou descapitalizar menos e vou estar participando de mais chances de ser contemplado. Então, aqui hoje, numa carta de 1 milhão, o prazo é 220 meses. Guilherme, por que 220 meses e não 180? Cara, porque a taxa que você paga no consórcio ela é a mesma. Se você faz ele 180, 120 ou 220. No final das contas, o custo efetivo final da operação vai ser a mesma. Só que se eu diluo essa taxa no prazo, fica uma taxa efetiva menor e eu antecipo esse prazo só se meu dinheiro parar de render bem no banco, que é o que não está fazendo sentido hoje. Então, eu prefiro ficar com a parcela mais barata para ter um ROI maior em cima da locação que eu estou tendo em cima do imóvel. Então, na mesma janela de 36 meses, eu teria investido ali R$ 100.000, os mesmos R$ 8.000, então sobraria o valor para quase eu reinvestir numa nova cota. Isso sendo bem conservador. E aí, um exemplo de alguns dos imóveis que foram adquiridos recentemente, aí nos últimos meses, esse imóvel aqui foi adquirido por um cliente nosso, então suponhamos ali na carta de 1 milhão. Cara, carta de 1 milhão, contemplei essa carta, eu não tenho uma janela de tempo para mim utilizar ela. Pelo contrário, tem muito cara que deixa a carta parada e usa depois de um ano, porque no cenário de hoje ela fica rendendo no fundo multimercado sobre o CDI. No caso, o crédito está rendendo mais do que aquela parcela de R$ 6.000. Então não é ruim você assim, cara, contemplei a carta, puf, sossego, vou encontrar um imóvel de oportunidade. Se a SI vai encontrar para mim melhor ainda, se eu sou do mercado, eu vou encontrar e vou investir no meu formato. Então, aqui no caso, cara, comprei meu primeiro imóvel. No caso, esse rapaz tinha uma carta na faixa de 400 mil. Nós encontramos um imóvel para ele lá no Booking, imóvel, valor de mercado dele 420, então já ganhou na compra. A gente fez um estudo de mercado, então a gente fez uma curadoria vendo a média da rentabilidade dos imóveis. Esse imóvel é pertinho ali do aeroporto, perto da linha de metrô, então a taxa de ocupação dele é muito boa. Uma renda média de 4 a 6 mil reais. O valor da parcela, R$ 2.800. Metragem, 24,61 metros quadrados. É um estúdio, é pequeno, mas, cara, pensando em performance. Então, quanto mais renda eu tenho no imóvel desse, melhor. E essa renda aqui é um cenário bem conservador, porque, cara, teve um jogo do Palmeiras e do Corinthians, teve um show da Taylor Swift. A mesma diária que é R$ 400, ela vai para R$ 1.000 à noite por conta de um evento. Tem em São Paulo quase todo final de semana, quase toda semana. Então, é uma coisa que tem meses assim que a renda, cara, dá 12 mil, dá 10 mil. Mas, obviamente, que tem meses que dá uma rentabilidade um pouco melhor. Mas se for pegar a rentabilidade dentro de um ano, cara, dá muito mais do que 0,8, 1% ao mês, que é o que eu coloquei aqui. Aqui um outro imóvel que foi adquirido pelos sócios da SI agora recentemente, no final do ano também, em dezembro. Também no Booking, a carta de 460 mil. O imóvel está tendo uma rentabilidade já de 5 a 7 mil K por mês. Aqui a metragem, também a mesma metragem e valor da parcela R$ 3.000. Então, colocando ali, cara, contemplei minha carta de 1 milhão. A parcela ficou próxima daqui de R$ 6.000. Com os dois imóveis, fazendo uma renda de pelo menos 10 mil. Então, é a alavancagem financeira que a gente fala, que está pagando a parcela dali em diante. E hoje, vamos colocar, 60% dos nossos clientes têm investido em estúdios imóveis de performance. E uma coisa que acontece muito, aí voltando ali para a questão do ganho de capital, porque essa aqui é a questão da alavancagem financeira, que é o que eu investi no consórcio pensando, cara, em comprar imóveis, pensando em formação de renda passiva, para construir, enfim. Só que acontece muito dentro do nosso escritório, a pessoa que ela faz o consórcio e ela é contemplada numa janela de tempo no qual ela não está aguardando.
Porque o cara fez o consórcio, ele está sujeito a ser contemplado no primeiro mês, no terceiro mês, no quinto mês, é um risco que ele decide correr, né? E no caso desse cliente, ele fez o consórcio com planejamento de 24 anos. E chegou no quinto mês, ele foi contemplado. Ele tinha uma carta no valor de R$ 1 milhão, só que sem nenhum intuito e objetivo final para ela. Só que no mesmo formato que eu tenho o cliente, cara, ele conseguiu entender que o consórcio é uma ferramenta de diversificação para ele, para investir em imóveis, seja hoje, seja daqui 2 anos, seja daqui 5 anos, porque tinha imóvel bom para comprar 5 anos atrás, tem hoje, vai ter daqui 5 anos. Então ele entendeu que vai ser uma ferramenta no qual ele não vai descapitalizar o dinheiro dele, ele vai agregar a aposentadoria dele futuramente. E existe o cliente, cara, é o cara que é o investidor do mercado imobiliário que não tem o privilégio do fator tempo, que é o cara que precisa de dinheiro rápido, que é o cara que está comprando o mesmo imóvel de oportunidade lá atrás que tem que financiar, é o cara que está fazendo a expansão da empresa, ou é o cara que tem que assumir, que tem que comprar e assumir uma conquista ali para a família, para a esposa, às vezes está comprando imóvel próprio. E ele fala, Guilherme, cara, eu tenho um imóvel de 1.400.000 para comprar que meu corretor mandou para mim, só que eu não quero descapitalizar a minha grana, não tenho o valor total. E esse cara precisa acessar o crédito de maneira imediata. Então ele já parte direto para o quê? Para uma carta já contemplada, porque esse cliente não tem o fator risco, não tem o fator tempo. Por quê? Imóvel de oportunidade, 1.400.000 por 1 milhão. Assim, cara, não é só ele que está sabendo que esse imóvel está abaixo do valor de mercado, é ele e todas as pessoas que estão ali em volta daquele imóvel. Então, se ele esperar entrar num consórcio e ofertar um lance e não contemplar em 1, 2, 3 meses, ele vai achar que o produto é ruim, mas o produto não atendia aí para aquela demanda. Então, muitas vezes ele vem para a carta contemplado, acessa esse crédito de maneira imediata, paga um ágio, obviamente, mas o ágio que ele está pagando, ele fez conta em cima e a conta fechou. Então, o ágio que eu estou pagando é para acessar a carta, eu vou entrar numa taxa ali de 7 a 8%, que é muito mais barato do que um financiamento, na metade do tempo, com a parcela mais em conta, só que muito mais caro do que o consórcio tradicional. Só que a conta fechou para mim na carta contemplada e está tudo bem. E hoje as soluções de investimentos conectam essas duas pontas. Então, quando o meu cliente contempla a carta, cara, é uma conversa. O cara fez um planejamento de 4 anos, contemplou com 5 meses, não quer utilizar a carta, perfeito, cara, eu dou essa possibilidade de você vender essa carta para nós. Explico para ele, essa carta vale Y no mercado. Eu compro ela por X e te entrego liquidez. E na maioria das vezes, o cara não quer ter dor de cabeça, não quer assumir o fator risco de ficar pagando essa parcela e vender essa carta daqui 10 meses. Então, ele prefere vender para o nosso escritório. Então, hoje a nossa margem de compra é entre 17% a 20% sobre o valor do crédito, que no caso a carta dele era de 1 milhão. Nós pagamos R$ 200.000, ele investiu 14.230. Aí a pessoa fala assim, nossa, Guilherme, mas ele contemplou muito rápido. Cara, e mesmo que o cliente contemple ali no terceiro, para o quarto ano, ele consegue ter uma rentabilidade muito superior a uma renda fixa, aí um fundo imobiliário. Por exemplo, esse cliente é um cliente que fez uma carta de 1 milhão, ele contemplou essa carta aqui de 1 milhão, não sei se dá para ver que eu estou bem perto, mas a carta de 1 milhão num lance que nós ofertamos para ele, então eu não vou me aprofundar nessa questão de lance para não ficar muito esticado o assunto. Esse lance aqui ele não precisa descapitalizar recurso próprio, né? Chamamos de lance fixo e temos um time que trabalha em cima, que bate na tecla em cima dessa modalidade. Seria os 300 mil aqui. Quando ele foi contemplado, ele tem a possibilidade de descontar os 300 mil de 1 milhão para não descapitalizar nada do bolso. Ficou com 700 mil liberado, investiu 20 parcelas de R$ 2.800, então investiu aproximadamente aí R$ 60.000. Nós pagamos ali 20%, 140 mil sobre os 700. Então, mesmo assim, ele teve uma rentabilidade na janela de tempo ali acima de quase 3% sobre o valor investido no ganho de capital, isso porque foi contemplado no lance, né? Até porque a ideia também não é que o cara fique dependendo só do sorteio. Então, o ganho de capital é uma coisa, cara, que tem muito cliente que tem perfil para fazer cartas de 5 milhões, só que ele foca no intuito assim, cara, gostei dessa ideia de ganho de capital. Então, vou fazer várias cotas para aumentar minhas chances de contemplação. Toda vez que eu contemplo, eu pego esse dinheiro, coloco na aplicação da XP, a aplicação vai gerar uma rentabilidade que eu destino para novas cotas. Então, é uma operação, cara, frequentemente hoje, metade da nossa carteira, quando contemplo o consórcio, acaba vendendo, porque é um mercado que muitos não conhecem, mas é altamente rentável, uma possibilidade aí para você ter liquidez em cima do valor aplicado. E para finalizar, eu trouxe aqui um case, cara, de levantamento de capital
tem sido muito comum. Muitos clientes têm um imóvel na pessoa física e querem trazer esses imóveis para a pessoa jurídica. Então, querem já fazer esse planejamento sucessório, estão fazendo isso, ou querem ir fazendo isso ao longo dos anos. E aí, o que eles fazem? Cara, eu vou fazer alguns consórcios programados na holding, também tem um custo efetivo mais barato, e daí se eu faço o consórcio no formato correto, o meu custo na operação é de 1% ao ano, então é um dinheiro muito barato realmente, só que daí eu tenho um fator tempo. Então esse cliente, cara, tem algumas cartas programadas comigo, só que também ele acessou recentemente umas cartas contempladas. Então pagou o ágio e tudo mais. Essas cartas contempladas, ele adquiriu na holding e está comprando, recomprando os imóveis da família, do pai, do irmão, imóvel dele, tacando para a holding, tendo um custo só em cima, já ia ter que pagar ITBI, ia ter que pagar tudo isso que você explicou, e pegando essa grana e colocando nos empreendimentos dele. Os empreendimentos que ele ia entregar numa janela de 36 meses, ele está fazendo numa janela de 10 a 18 meses. O que acontece, cara? Tudo material ali de construção, asfalto, é tudo cotado em dólar. Então, ele antecipando isso, ele pode pegar novos projetos, ele não fica preso, e aí ele não fica limitado só ao recurso dele, só com o dinheiro de caixa da empresa, e ainda ele foge dos custos da despesa a mais que ele teria que ter ali com o alta do dólar, demanda de como que funciona o mercado. Então, é algo que a galera tem feito muito, feito levantamento de capital. Um outro caso recente que aconteceu agora, no final do ano, era um cliente que tinha um consórcio numa holding, ele era o sócio majoritário. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que quando a gente coloca o consórcio numa holding e eu vou comprar esse imóvel de mim mesmo, vou levantar capital, eu não posso ser o sócio majoritário, eu posso ter até 50% da empresa. Então, 50 ou menos. Acaba sendo mais fácil, pelo que eu percebi, eu fazer essa troca. Você me confirma se realmente é isso. Ele colocou a filha como sócia majoritária, então deu 51% da empresa para ela e conseguiu fazer esse levantamento de capital tranquilo. Então, uma outra possibilidade aí também. E até batendo na tecla, é mais fácil mesmo para transferir parte de cotas ali, de percentual da empresa. Por exemplo, eu tenho minha esposa, minha filha, e aí eu quero fazer essa troca. É fácil, não é? Cara, aí vai depender um pouquinho do valor dessas cotas que você está cedendo. E se aquela pessoa que está recebendo tem caixa contábil declarado para isso. Via de regra, se é uma empresa de serviço, você não vai atribuir já de início um capital social tão alto. Então é um pouco mais tranquilo. Como é a própria filha, você pode colocar que ela está pagando isso aí parcelado em alguns anos. Também facilita o movimento. Perfeito. Então, aqui é um exemplo de levantamento de capital. E um outro exemplo de um cliente que contemplou agora em janeiro, também uma carta de 1 milhão, também foi contemplado naquele lance que eu comentei, de 30%, contemplou numa janela de 20 meses também, ficou com 750 mil liberado aqui, porque os 300 mil ele conseguiu, ele descontou da própria carta. Esse cliente, ele tem alguns imóveis aqui na cidade que a gente chama de elefante branco, imóveis que valem muito, com aluguel muito barato. E, em contrapartida, como ele não precisa desse dinheiro, não tem por que ele se desfazer desse patrimônio. Só que ele consegue utilizar esse patrimônio a favor. No caso dele, cara, ele fez como se fosse um home equity. Ele fez uma declaração de reforma e como o imóvel é muito acima do valor do crédito, ele consegue levar 60, consegue levantar 60% do valor sobre reforma. Então, ele levantou esses 750 mil no imóvel que estava avaliado ali em 2 bilhões, só que é uma forma de, cara, fugir de custo de TBI, fugir de vários outros custos ali que eu tenho na hora que eu vou fazer a compra do imóvel, né? Então, seria uma maneira mais prática, só que daí eu não consigo levantar o valor todo dependendo do custo do imóvel. É que foi um caso específico, mas muita gente faz essa declaração de reforma para levantar capital também. É uma maneira menos burocrática ali para não ter que envolver outra pessoa, um terceiro, às vezes se você não tem uma holding ou algo do tipo. Aí só para contextualizar, então, já expliquei um pouco da nossa história, não vou ser massivo nisso aqui, alguns dos nossos clientes, então hoje a gente atende fortemente lá em São Paulo, né? Não só Maringá, mas todo o Brasil. Galera, e é isso aí, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, que a gente ficou aqui quase 1 hora e meia falando, coisa mais escassa que a gente tem é o tempo. Gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês, primeiro de tudo, né? Porque muito obrigado pela disponibilidade. E só para finalizar também, se alguém tem alguma dúvida em alguma explicação da questão de consórcio, só para bater na tecla. Não? Tranquilo? Ó, fale agora ou cala isso para sempre. Eu deixei minha rede social aqui.
segue lá a gente depois, a Soluções de Investimento, a gente posta muito conteúdo, faz muito esse tipo de evento, então, futuramente quando a gente fazer um evento vai ser um prazer ter vocês aqui novamente e vamos voltar para o Happy Hour lá, finalizar. Muito obrigado pessoal que está assistindo aí na live e vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, finalizando aí o primeiro evento presencial de fevereiro aí, no ano de 2025. Dá para suar um pouquinho, né? Muito bom, cara. A hora passa, né?